dos órgãos do homem, da mulher, dos órgãos masculino e feminino, né? E aí, posteriormente, a fecundação. Aí, depois da fecundação, a gente teve a formação aqui, né, do blastômero, da mórula, do blastocisto, né? E, na teoria, eu fui até, então, formou o blastocisto, teve a divisão, onde a gente tem o disco bilaminar e o disco trilaminar. Então, agora começa a fase da organogênese. A gente vai fazer um comparativo do que a gente viu na aula prática da semana passada, de desenvolvimento embrionário, com a parte teórica, tá bom? Então, só para situar vocês. Lembra que na aula passada, então, eu falei das fases de desenvolvimento do ouriço do mar. Então, ele começa a se desenvolver, 2, 4, 4, 8, 16, 32 células, 64, aí ele chega até a fase de mórula para blástula, de blástula para gástrula, bem, cada uma das fases. Isso no humano é um pouco diferente, tá? Ou é mais lento. Por quê? Porque toda aquela fase que a gente viu na aula passada, ela vai acontecer e o animal vai aparecer aqui. Então, isso aqui é muito mais rápido. A divisão celular, diferenciação celular é muito mais rápido. E no final você tem o ouriço lá pronto, quietinho, tá? No humano, toda esta fase é chamada de segmentação e ela está na fase de zigoto. Eu ainda não posso chamar ele de feto, muito menos de embrião. Então, olha que louco, tudo que o ouriço do mar faz e demora para fazer e vira um animal, já o humano faz na primeira fase dele, que é essa fase de zigoto, bem? Que é dada em semanas, é a primeira e a segunda semana do zigoto humano. Lembra da aula passada que eu falei quando a gente escolhe os embriões pela segmentação, se uma célula fica maior, se uma célula fica menor, eu descarto esse embrião? O que acontece no humano é que eu tenho essas 2 primeiras semanas, tá? Essas 2 primeiras semanas é que tudo pode dar errado, tanto ele não se desenvolver, uma das células ficar maior do que a outra, a mórula não ficar de forma correta. Então, essas 2 primeiras semanas são as fases essenciais. A gente chama isso daqui de zigoto, tá? Feto, a gente só vai chamar depois da 9ª semana. Então, da 9ª semana em diante é que a gente tem o período fetal, que é o desenvolvimento total do indivíduo, tá? Então, aqui a gente tem o zigoto. Na 3ª semana, a gente começa a chamar de embrião. A partir da 9ª semana é que a gente chama de feto. A gente chama de fase de segmentação ou clivagem. É onde ele vai começar a se dividir. Então, ele está se segmentando. Ele era uma célula única, né, formada pelo encontro do óvulo e espermatozoide, e depois ela foi se segmentando, ela foi se clivando. Então, tanto os biólogos aceitam que a gente fale de fase de segmentação, como fase de clivagem é correto, tá? O que eu vejo nessa fase de segmentação ou clivagem? Eu tenho lá a fase de 2 células, 4 células, 8 células, mórula, bem? A blástula, lembra que tem uma parte que começa a ser diferenciada, e a gástrula. E paro aqui. Então, eu vou ver só essa parte de desenvolvimento aqui. Então, tudo que foi da aula passada, a gente falou do desenvolvimento total, a gente faz aqui em 2 semanas, na primeira e na segunda semana. Então, no final da segunda semana, eu já tenho que ter terminado a blástula, tá? Para já terminado a gástrula, para começar o desenvolvimento do embrião, tá? O sistema nervoso, e por que a gente fala que tem que tomar cuidado? O sistema nervoso, ele vai completar, então, essa figura aqui, ela mostra em colorido o período que ele completa o desenvolvimento, ó. Então, o sistema nervoso, ele vai ficar completo lá na 36ª, 38ª semana, tá? Do embrião. Mas ele começou a ser planejado na 3ª semana. O coração, meio da 3ª semana até a 8ª semana, né?
Membros superiores, quarta semana, tá? Aqui, olhos começam a partir da quarta semana. Membros inferiores, quarta semana. Dentes lá no final. O palato, que é a fase onde eu posso ter o afechamento do palato ou o não fechamento do palato. Os órgãos sexuais e os ouvidos aqui. Então, da quarta semana em diante, vocês reparem que quase tudo já está sendo formado. Então, por isso que quando se comenta sobre aborto, se fala muito da quarta semana de gestação, porque todos os órgãos já começaram a serem desenvolvidos, tudo bem? Então, voltando, né, que isso é assunto para mais para frente. A fase de zigoto, tudo que eu vi aqui, tá, no ouriço, acontece no humano em 1 ou 2 semanas, né? No final das 2 semanas, eu já tenho que estar lá no final da gastrulação. Essas fases, então, para o humano, ela foi receber um nome específico, são chamados fases de segmentação, tá? Ou clivagem, tá? Então, eles chamam de blastômeros, não de células, tá? Aqui a gente chamava de célula, ó, 4 células, 8 células. Aqui eles já chamam de blastômeros, mas são 2 células. Blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16, e aí quando vai para 32, a mórula. Lembra que a mórula começa a se diferenciar, então as células de cima ficam menores, as células de baixo ficam maiores. Isso a gente chama de bola compacta ou maciça, né? Então, essa é a fase de segmentação ou clivagem, que seria a primeira semana do meu zigoto, tá? Então, da primeira para a segunda semana, ele teria que chegar em mórula. Então, na primeira ele é mórula, ele entra na segunda semana já em... Essa é a foto, né, do blastômero, que vem depois da mórula. Ele fica assim. O que que acontece? Dentro dele aparece a blastocele. É a primeira luz do indivíduo. Tudo que é oco no nosso organismo, a gente chama de luz. Luz intestinal, luz estomacal. E aqui é a primeira luz que a gente tem. É um órgão oco, ou seja, é uma parte oca do nosso organismo, que futuramente vai ser o tubo digestório. Então, ele é chamado de blastocele. O que que vai acontecer depois? Depois, eu vou começar a diferenciar e comprometer as células. Comprometer em quê? Em tamanho, em número de divisão, eu vou começar a comprometer ela, tá? E ocorre a primeira dobra do tecido, que é chamado de invaginação. Então, ele entra, tá? E dobra totalmente. A fase da organogênese, né? A gente já tem, vocês viram que esse embrião, né? Ele já tem vários de sua, esse, já tem várias de suas formações aí, né? Então, voltando um pouquinho no quadrinho que ela que a gente colocou aqui, né? Ela começa a partir da quarta semana e ele já tem quase, ele já está quase virando, né? O que é quase virando, né? Ele era reto aqui até essa terceira semana, né? Então, ele tinha esse padrão reto e ele, na quarta semana, ele já começa a virar, né? Ele já começa a ter o seu formato de embrião até chegar, né? Com 38 a 40 semanas, ele já tem, então, toda a sua formação, né? Então, vamos lá ver o que que acontece, né? Nessa quarta semana de desenvolvimento. E vocês viram que a gente começa a falar em semanas e não em meses, né? E a gente, isso vocês, quem já é mãe sabe, né? Que normalmente o médico já fala em semanas, no ultrassom também é tudo em semanas. A gente aprende a contar em semanas já, né? Então, nessa fase, vai acontecer várias mudanças, né? Tem a formação da parte toda neural, então já tem. Vocês lembram que eu expliquei da fase da prega encefálica, que teve migração de células lá para formar o tubo neural. Ele já tem esse tubo, né? E esse tubo neural já tem os seus somitos, né? Aonde a gente vai os somitos vão dar origem, né, às vértebras, né, às futuras vértebras. Então a gente consegue contar aí, né,
Então, a gente tem a formação dos neuroporo rostral e anterior e caudal posterior. Já tem a formação, então, lembram que eu falei da membrana cloacal e da membrana bucofaríngea, né? Então, mais ou menos no 24º dia, a gente já começa a formar os arco faríngeo, né? Então, vai dar origem, então, o primeiro arco faríngeo vai dar origem à mandíbula, né? Então, já começa toda aquela formação. Ele já está virando, né? Ele já tem um formatinho, né, do embrião. Já começa a ter a proeminência da maxila, né? O maxilar já começa a formar e ele já tem a formação maxilar. Então, devido a essa formação das pregas cefálica, né, e caudal do embrião, ele vai se encontrar curvado, né? E aí, né, como ela disse, já tem o coração, né? É proeminente já o coração. Então, o coração ele já tem uma saliência e ele começa a bombear sangue, né? Quando eu passei aquele filminho para vocês, dava para ver que ele já, né, começava. E quando a gente vai fazer o primeiro ultrassom, a gente já começa a ouvir também esse bombeamento aí de sangue, né? Então, no 26º dia de desenvolvimento, né, ocorre uma pequena elevação proeminente na cabeça, aonde, né, aonde vai aparecer, então, o encéfalo anterior, na qual o embrião, então, né, voltando naquela figura, a gente viu que ele tem uma formação que parece a letra C, né? Ele já começa a formar, né? Já começa a ter a sua formação de embrião mesmo, né? Não tem não é reto, né? Mais ou menos no 26º a 27º, ele começa a ter na parede ventrolateral a origem dos brotos superiores. O que seriam os brotos superiores? A formação dos braços. Ele já começa, né, na parede, né, ventrolateral, ele começa a ter a formação, né? Não sei se na figura a gente consegue já ver isso, mas ó, já consegue ver aqui na 4ª semana, ó, a parte dos braços, né? Então, a gente já consegue ter essa primeira formação, tá? E pode, de novo, né? Olha, é bem no início, né? Então, não é lá no final que a gente tem informação. E se acontece uma doença, e se acontece, né, de pegar, sei lá, o vírus da rubéola, né? Nesse início aqui, a gente já tem a má formação aqui desde o início, né? Então, a gente já tem o problema aqui no embrião já no começo, né? Por isso que as primeiras semanas, né? E aí a gente já conversou sobre isso, né? A maioria das pessoas esperam um pouco, esperam o primeiro, né? O terceiro mês, né? Depois né, da terceira, da quarta, até 5ª semana, para notificar a família, para falar que está grávida, porque é toda essa parte da formação, né, dessa organogênese, né? É, e, e aí começa-se a aparecer também a parte dos olhos, a fosseta óptica que a gente chama, né? E os primórdios da orelha. Então agora a gente já não é mais só boca e ânus, olha que bonito que eu falei, né? A gente não é só boca e ânus, a gente já começa a partir da 4ª semana, então a parte da mandíbula, a parte dos membros superiores das mãos, né? Da formação das mãos, os primórdios do olho e da orelha interna, e não do pavilhão auditivo, mas só da orelha interna, tá? E, né, os placoides do cristalino, que vão dar origem ao cristalino do olho, e no fim da 4ª semana é possível ter o arco faríngeo, né, completo, e também os brotos dos membros inferiores completo. Então, vocês estão vendo que até que rápido, né? 24 dias, né? Começa o primeiro e
no fim, mais ou menos com 27 dias de desenvolvimento, né, no fim da quarta semana, já tem formado a parte do arco faríngeo e também das mãos, né, os braços e mãos, né, já tem o primitivo, né, não tem, né, nada dividido, né, é, mas já tem já mais desenvolvido. Na quinta semana, né, a gente já tem um crescimento maior da cabeça. Por quê? Né? Porque o encéfalo, ele precisa crescer rapidamente, né? Então, vamos voltar lá na figura, né? Então, vamos ver como que tá na quinta semana, né? Na quinta semana, ele tem a cabeça, né? E vocês podem verificar que na quinta e na sexta semana a cabeça é maior que o corpo. O encéfalo ele precisa crescer mais rapidamente porque ele precisa desenvolver, né? Então, na quinta semana ele já tem essa formação do encéfalo bem maior, né, do que o restante do corpo. Na quinta semana a gente tem uma cabeça maior e um corpo menor. Por quê? Porque o encéfalo ele precisa crescer, né? A parte neural precisa ter um maior desenvolvimento do que o restante do corpo. Por quê? O restante dos outros órgãos, ele vai conseguir crescer, né, depois, né, vai ter o seu desenvolvimento, não crescer, né, e sim a palavra correta é desenvolvimento. Vai ter o seu desenvolvimento posteriormente, né, tem tempo para desenvolver. E os membros superiores, eles vão estar em forma de remo, né? Então, o que é em forma de remo? Ele vai estar desse jeito, não vai estar septado, a mão não está septada ainda, né? Então, ele vai estar, né, fechadinho, né? Mas, então, vai lembrar uma nadadeira, né? Por quê? Porque não tem os dedos ainda septados, não estão cortados. Na sexta semana, a gente tem o desenvolvimento desses membros superiores, como o cotovelo, né? E a placa grande, a nadadeira, né? Então, será posteriormente a mão, né? Começa a aparecer os raios digitais. O que é os raios digitais? Dividir, né? E formar os dedos, né? Então, pode acontecer de não ter a divisão? Pode acontecer de não ter a divisão, né? E a pessoa ter, né? Isso facilmente, se a pessoa tem só e não ocorre a divisão, pode ter uma cirurgia e pode acontecer de dividir quando nasce, né? E se ele tem a formação, isso é fácil. Formação do meato acústico também, então já tem, né, o canal auditivo, né? Então, se dá em torno da fenda faríngea, né? Tem a formação do meato e também começa a formar a fenda faríngea, né? Entre os dois arcos faríngeos, né? Então, já tem a formação da parte da faringe, né? E a formação, e aí a formação da parte de boca aí. As salências auriculares, né? Então, a gente tem essas salências auriculares perto do meato, né? Aí próximo ao meato acústico, formando o pavilhão auricular. O que é a concha? É o que a gente vê aqui, né? A parte cartilaginosa, né? Do nosso ouvido, né? Então a gente vê toda a parte de fora, onde a parte externa, né? De tecido aí conjuntivo, né? Então a gente já tem a formação da concha, né? Ela tá bem lateralmente, né? Então tá mais não tá tão na posição correta na sexta semana, né? Ela não tem a sua posição, ela tá mais para baixo, né? Não tem a sua posição correta, porque ainda não tem toda a parte da formação do rosto, né? Então, com o decorrer, né, da formação dessas semanas aí, a gente vê que
começa a ter a formação, né? Vocês vão ver pelo desenho também que a gente começa, o embrião começa a ter o seu formato, né, humano, né? Por enquanto, então, vocês viram que ele ainda não tem, né? Na quinta, na sexta semana, ele ainda não tem o formato humano, né? Ele tem ainda essa estrutura rústica, né? Que a gente pode chamar, né? Então, não tem toda a sua formação. Como eu disse, um encéfalo grande, né? E um corpo menor, né? Na sétima semana, a gente tem o intestino primitivo, né? E o saco vitelino. E aí tem uma comunicação reduzida, né? A um ducto, formando o pedículo vitelino, né? Então, nesse momento, ocorre a penetração dos intestinos para o celoma extraembrionário, tá? E é nesse momento, né, na região proximal do cordão umbilical. E esse momento esse evento é chamado de herniação umbilical. Então, isso ocorre mais ou menos na sétima semana, né? E nesse momento que a cavidade abdominal é muito pequena para acomodar o intestino. Então, o intestino ele fica de fora, né? Ele não cresce dentro do embrião, depois que ele volta, né? Então, a penetração do intestino no celoma extraembrionário, né? Então, também na sétima semana, começa a ocorrer, né, a ossificação dos membros superiores. Até então, eles eram todos, né, cartilaginosos. Não tinha osso até a sétima semana. Na sétima semana que ocorre a ossificação. Semana, então, a gente tem toda a parte de começa a ossificar, né? Já aparece, né? Então vai fazer ultrassom, a gente já consegue visualizar. Vamos para a oitava? Então, na oitava semana, vamos voltar no nosso desenho. A gente gosta muito de desenho, a gente é morfologista. Na oitava semana, vocês podem observar aí no desenho que a gente tem aqui, ó, coração quase que termina a sua formação, né? O embrião ele já começa a ter uma forma mais humana, né? Então, já tem os membros superiores ossificados, né? Já tem a parte neural formada, né? Então, ele já começa, né, a ter o seu formato humano, né? Mais bonitinho aí. Na oitava semana, começa o aparecimento da parte vascular do couro cabeludo, né? Então, já começa a formação da parte de pele do couro cabeludo, né? Então, uma parte de formação que vai envolver a cabeça. Tem a ossificação também dos membros inferiores, né? E, como eu disse para vocês, o embrião, ele não está totalmente fechado. Então, os seus braços e os seus pés, o que acontece? Eles estão bem laterais, né? Eles não estão como a gente tem aqui, né? A gente consegue ver, né? Quando a gente pega aquele bebezinho bonitinho, né? Ele tem então, ele está bem ventral, né? Está bem lateral. E aí ele começa a ter a sua forma humana mesmo. Ele começa a fechar. A aproximação é o que a gente chama de aproximação ventral das mãos e dos pés. Por quê? Porque ele está bem aberto, né? Então, as mãos é como se a gente tivesse as mãos mais para os lados, né? Tem a formação da parte do olho, mas ele não tem a pálpebra para fechar, né? Então, começa o fechamento, então,
como começa a aparecer a parte do plexo de couro cabeludo, da cabeça aí, também começa a aparecer a parte da fusão epitelial aí das pálpebras, né? E a orelha, né? Já o pavilhão auricular é a parte da orelha, do ouvido, ele já assume a sua forma final. E o que é assumir sua forma final? É ter esse formato aqui na 8ª semana, já tem a orelha no seu local certo, né? E já tem a parte do couro cabeludo e do olho também, da parte da pálpebra. Certo, pessoal?